Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Mãe-Estar. Hoje eu vou começar o programa lendo um e-mail que veio de uma das nossas seguidoras. A culpa. Nossa companheira de todos os dias na maternidade. Eu não imaginava que sentiria tanta culpa antes de me tornar mãe. Antes queria ter 2 filhos, mas agora sinto uma sensação de impotência de não poder estar com meu filho. Quando tenho sorte, passo 2 horas do dia com ele. Sinto como se tivesse colocado o filho no mundo para os outros. Esses dias sofri com medo dele esquecer que sou a mãe dele. A gente fica meio louca depois de se tornar mãe, não é? Esse tema é um tema que mexe muito comigo. Eu estou num momento em que todos os dias eu me deparo com uma tristeza bastante importante quando eu deixo a minha filha na escola. E ela também sente. E quando eu vou buscar é ainda pior, porque ela não olha nos meus olhos. Eu tento fazer de tudo para ela dar aquele sorriso que todos os dias de manhã, quando eu a vejo, ela dá. E depois da escola, ela não esboça nenhuma alegria. E aí? Eu tenho que trabalhar, são 40 horas por semana, eu trabalho o dia todo e eu tenho que deixar minha filha na escola. Como lidar com a culpa? E para falar sobre isso e nos dar algumas dicas, eu trouxe hoje para vocês a psicóloga e psicanalista do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, Adriane Bacelar. Ela também é mãe do Marcelo. Bem-vinda, Adriane. Obrigada. Realmente a maternidade traz uma gama de sentimentos que a gente nunca tinha vivido antes, né? E a culpa é um sentimento que acompanha muito. Aliás, a mãe não pode ver uma culpa na esquina que sai correndo atrás, né? Qualquer coisa é motivo para a gente sentir culpa, né? A gente passa a gravidez se preparando para uma identificação com esse bebê, né? Quando ele nasce, a gente vai se identificando com ele, a gente fala numa linguagem infantilizada, né? A entonação que a gente dá, então a gente se volta todo para o estado que o bebê está, então a gente se identifica. Então, da mesma maneira, quando a gente vai trabalhar, quando a gente está nesse momento, a gente se coloca no lugar do bebê. A gente pensa que está abandonando porque a gente se coloca no lugar do bebê abandonado. Quando vive isso, a gente também traz uma série de experiências que a gente nem se dá conta que a gente viveu de abandono, de separações, né? É um momento de separação. Voltar a trabalhar é um momento de separação, né? E é inevitável sentir a culpa, né? A culpa, ela é um sentimento de alguém que fez uma ligação, né? Então, assim, só sente culpa quem está vinculado. Tem a ver com empatia, tem a ver com amor, tem a ver com vínculo, tem a ver com poder perceber o outro como uma pessoa como a gente. Isso de se preocupar é bem interessante, porque eu penso isso muito. Como que lá na escolinha que ela tá, vão cuidar realmente da minha filha? Porque eu me dediquei por 5 meses, 24 horas por dia a ela. E agora na escolinha, uma berçarista cuida de pelo menos 3 crianças. Será que isso vai atender às necessidades da minha filha ou ela vai se sentir desamparada, com falta de carinho? Isso pode influenciar, por exemplo, futuramente nos aspectos socioemocionais dela? Ninguém cuida melhor do que uma mãe, né? Uma mãe amorosa, né? Uma mãe que está ali, que tem uma expectativa, que se relaciona com o bebê. Ninguém, né? Ainda bem que não cuida, porque mãe é a gente, né? Outro dia eu recebi um post, né, que é assim: a mãe perfeita não grita, não fica nervosa, não se desespera. Sobretudo, ela não existe. Exatamente. Né? Então, assim, a gente também não é perfeito. E ainda bem que a gente não é perfeito, porque se a gente fosse perfeito para o bebê, a gente seria uma mãe mecânica. O bebê também ele vai se constituindo das nossas falhas, né? É claro que, diferentemente de um adulto, ele lida... São experiências que ele pode ir aguentando. Por isso que é importante, quando o bebê, a gente sabe que tem que voltar a trabalhar, ele já ir experimentando algumas situações de desligamento. É um corte mesmo. Então, não tem como a gente negar isso, né? E não tem por que a gente negar que a gente vai sofrer. E o bebê vai sofrer. Mas os nossos filhos vão sofrer para o resto da vida. Entendeu? E eles vão desenvolver as defesas dele frente às frustrações, aos sofrimentos. Isso faz parte.
Se ele não sofrer, se ele viver numa bolha, ele vai ficar muito despreparado para a vida. Qual seria a melhor idade do bebê, da criança ir para a escola? Então, na verdade, assim, entre o real e o ideal, tem o que é possível, né? Acho que essa é uma frase que eu acho que a gente tem que pensar sempre. O que é possível? A fase de dependência é a fase que ele mais precisa da mãe. Mas é possível ficar 1 ano em casa? Você tem condições emocionais de ficar em casa só de se dedicando ao bebê? Para quem trabalha, né, tem o aspecto da realização pessoal também, né? Você pode até chegar cansada fisicamente, mas você pode estar mais leve psiquicamente, emocionalmente. E as crianças, elas são parabólicas, elas percebem muito essas sutilezas, né, nas nossas emoções. E você ficar em casa irritada com seu filho, isso é benéfico? Não. Então, na verdade, isso é algo realmente muito particular. É um momento importante também sentir a culpa, porque você começa a pensar assim, esse é o trabalho que eu quero? É assim que eu quero voltar? São 40 horas que eu quero voltar? Será que é isso que me satisfaz? É desse jeito que me satisfaz? Então, a culpa, ela ajuda você a rever uma série de questões da sua vida. Ela põe em xeque a forma como você tinha a vida organizada. Então, a culpa não é ruim, ela é ruim de sentir, mas ela até é necessária. E, Adriane, por que algumas pessoas priorizam estar com a criança pelo menos por 1 ano? Primeiro porque por conta da relação, por conta da amamentação, por causa do sistema imunológico que está sendo desenvolvido. E tem uma outra coisa, né? Assim, com 1 ano ele já está falando as primeiras palavras, o bebê já está começando a falar. E depois tem uma aquisição muito importante, que é o andar. Esse período em que você sai de uma posição de 4, que é engatinhar, para bípede, né? Você percebe o mundo de uma outra forma, de uma outra dimensão. Então, a criança passa a querer ir para o mundo. Então, isso é um facilitador para que ele possa estar numa escola, numa adaptação, porque ele passa a querer ir para o mundo. E se for para escolher, por exemplo, com 5, 6 meses, o bebê, entre ficar com a avó, né, tanto materna quanto paterna, ou com uma babá, ou ir para a escolinha, para o berçário. Tem alguma orientação relacionada a isso, uma predileção do ponto de vista psicológico? Olha, eu acho que tem que ser o lugar que você confia, tem que estar dentro dos seus valores. A avó é uma mãe de uma outra forma, com outras preocupações, mas essa avó é muito idosa, essa avó dá conta, né? Essa avó é muito ansiosa, essa avó vai seguir as instruções que você der, porque ela educou você, ela sabe fazer isso, né? Mas você não é a mesma pessoa que ela. A tua relação com essa avó ou com uma sogra, né? Ela vai intermediar essa relação com o bebê também. A babá gera uma série de sentimentos e o ciúmes é um deles, né? Como é que o bebê vai se apegar mais a uma pessoa que não sou eu? Bom, primeiro que tem que ter claro, a babá, ela é alguém que está trabalhando, por mais carinho que ela tenha. Então, ela vai ter que seguir o seu modelo. Se ela não está de acordo com os valores da minha casa, aquilo que eu preconizo, ela não serve. Quanto ao berçário, eu também acho que você tem que fazer uma escolha dentro dos seus valores. Como essas pessoas entendem a criança? Como elas entendem o bebê? Como elas entendem a rotina do bebê? Você tem que poder visitar o lugar num horário de funcionamento para você ver como as crianças estão. Teu marido tem que ir, tem que compartilhar com você desse lugar, né, de escolha, dessa decisão. Porque o que é mais importante para o bebê é ele sentir que você confia em quem está cuidando. Seja a avó, seja o berçário, seja a babá. E no caso da escolinha, quais as suas dicas para melhor adaptação da criança e da mãe, né? Escolhida a escola que tem a ver com você, né? O período de adaptação, a mãe não deve sair. Os primeiros dias a mãe tem que ficar. Então a mãe tem que tirar aqueles dias para poder estar à disposição
da criança. Não pode sair em hipótese alguma escondido, em hipótese alguma. Porque isso deixa a criança sempre angustiada se a mãe está mesmo ou não. Então, se você for sair, você tem que dizer para a criança, eu vou sair. Ela tem que se preparar de que ela não vai te encontrar. Vai entrar, a professora vai chamar, parará, né? E aí você vai dizer, eu estou aqui fora, se você precisar. Então, no começo, muitas crianças vêm olhar se a mãe está ali. E a mãe tem que encorajar a criança a voltar. Só quando a mãe e a professora define que ele já está bem para ela sair, ela sai, mas sai lá na padaria pertinho, entendeu? A outra coisa que eu acho que é muito importante é assim, a criança quando vai nos primeiros dias, ela não vai ficar o tempo todo. Por quê? Porque ele tem que querer voltar. Ele tem que sustentar esse interesse, tem que ficar algo interessante para que ele queira voltar amanhã. Então, mesmo que ele esteja super adaptado no primeiro dia brincando, agora é hora de ir embora. Ah, mas eu não quero ir embora. A criança, às vezes, também tem criança que chora, não quer ir embora porque gostou do brinquedo X e tal. Não, agora a gente vai embora. Fica 2 horas. Depois fica 3 horas. Depois ele fica a manhã toda. Depois que ele está a manhã toda, vai ali na padoca. Entendeu? Então, essa primeira semana é uma semana crucial. Então, a mãe tem que poder, no seu trabalho, negociar isso. Também é importante mostrar para a criança que você vai trabalhar não só porque você vai ter um respaldo financeiro, mas porque aquilo é importante. A criança precisa ter esse modelo de que trabalhar também é uma satisfação. Não é que você está trocando, né, o seu filho por algo que é melhor naquele momento. Não, existem muitas coisas importantes até para você ser uma boa mãe. A criança não pode crescer achando que o trabalho tira tudo de lazer, porque senão vai ser uma criança que vai ter muita dificuldade de assumir as responsabilidades. E nesse e-mail que a gente recebeu da nossa seguidora, ela cita, né? Parece que meu filho vai esquecer de mim, ou tenho medo do meu filho esquecer de mim. Essa é uma fantasia muito comum, né? As mães acharem que os filhos nem vão sentir falta. Então, é mais doído ainda quando a mãe tem essa fantasia e a criança entra no carro e não olha, né? Vira a cara, tal. Daí, aí concretiza, né? Ah, ele realmente esqueceu de mim, né? Mas filho não esquece da mãe, né? A comunicação dele, a maneira dele expressar, né, é essa, né? A criança não olhar. Isso é algo transitório. O filho não esquece da mãe, mas ele de fato vai ter outros interesses. E aí a gente tem que ficar muito feliz que ele vai desenvolver outros interesses. Quando você vai trabalhar, você não esquece o seu filho. Pelo contrário, né? Mas há momentos em que você está ali entretida no seu trabalho que você não está pensando. Mas ninguém esquece ninguém, ainda mais um vínculo tão forte quanto um vínculo da mãe e do bebê, né? Outra coisa que eu acho importante, que eu acho que dá para a gente pensar hoje com relação até à culpa, é que o pai hoje tem outro papel. O pai não é mais só o provedor, o pai participa da educação. O pai troca a fralda, pai cozinha, dá comida, dá banho, né? Então isso ajuda também a criança a também se separar um pouco da mãe, né? Para que não fique tão pesado para a mãe e que essa culpa possa ser diluída aí entre os dois. Você tem um filho, Marcelo. Compartilha com a gente algo que te marcou, que tem a ver com esse tema, que possa aí servir como exemplo, que psicóloga também passa por algumas boas, né, com o filho em relação a esse assunto. Bom, eu tenho inúmeras histórias, desde quando ele era bebê até agora. Ele hoje tem 12 anos, né? Então, só para tranquilizar as mães, eu vou contar uma história de agora, porque eu achei que eu já tivesse passado pela questão da separação com ele. Então, outro dia eu vou buscar o meu filho na escola e dou o meu super tchau de mãe, né? Aí eu lembrei que ele falou que eu tô constrangendo, então eu fui diminuindo assim a minha mãozinha, me encolhendo, só sorrindo. Terminou o treino lá que ele tava, do futebol, eu falei assim, oi filho, abracei, você viu que a mamãe te deu tchau? Ele falou assim, vi, eu pisquei pra você. Eu falei assim, você piscou pra mim? Pisquei, de lá, você não viu? Aí eu me dei conta, eu falei assim, realmente, eu já não sou mais aquela coisa que eu vou dar um tchau e ele vai dar um tchau e vai falar, mãe, que bom que você veio, eu tava morrendo de saudades. A gente também vive outras separações ao longo, que também são tão difíceis quanto, né?
Bom, Adriane, eu agradeço imensamente. Eu tenho certeza que você pode contribuir aí com muitas mães que sentem as mesmas angústias, né? Medos, culpas. Muito obrigada mais uma vez. E acompanhe a gente nas redes sociais, se inscreva no nosso canal e curta esse vídeo se você gostou. E até o próximo Mãe Star.